Vamos entrar aqui no Salmo 73, que eu estou trazendo da semana passada, mas tem muita coisa nova hoje. Salmo 73, o versículo é o 28. É bem no meio da Bíblia, Salmo 73, versículo 28. O salmista diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Então ele diz, primeiro, para mim é bom aproximar-me de Deus. Se foi para ele, é para mim também, é para você. Você tem que se aproximar de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? Lendo a Bíblia, orando, buscando, procurando comunhão todos os dias, procurando colocar sua vida no altar todos os dias, porque geralmente nós procuramos o Senhor, nos aproximamos dele quando estamos passando uma luta, uma tribulação, mas passou a luta, passou a tribulação, nós então abandonamos a comunhão. Não deve ser assim. Quando você se aproxima, vamos para Mateus capítulo 5, Novo Testamento, Mateus capítulo 5, Mateus 5. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Olha aí, quem é discípulo se aproxima, tem que se aproximar. Os discípulos se aproximaram, e abrindo a boca, os ensinava. Se você se aproximar, ele vai te ensinar. Aqui ele deu o chamado Sermão da Montanha, que tanto o evangélico como católicos, citam bastante. Então, eles se aproximaram e Jesus pôde ensiná-los as bem-aventuranças. Mas isso não mais. Como é que é ser discípulo? Quer ser homem de Deus? Quer ser uma pessoa de Deus, mulher de Deus, de verdade? A pessoa de Deus tem que se aproximar. A pessoa, quando se aproxima, ela vê que é bom. O salmista diz, foi bom. Para mim foi bom. Você vai ver que é bom. Se é bom para você, vai ser bom para outros. Aí você começa o que fazer? Levar pessoas também à igreja, à presença de Deus. Se você não está levando, porque você não teve ainda essa aproximação, não teve esse encontro como deveria de ter. No livro de Marcos, Marcos é depois do Mateus, capítulo 2, Marcos, o segundo capítulo, versículo 1. Ele diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Quando você quer levar alguém a Cristo, eu pergunto, você responde, ficar zangado comigo, não me xinga, não, nem me joga pedra. Você já levou alguém para Cristo? Você apresentou alguém a Jesus já? Jesus, vai, você trouxe alguém na igreja, trouxe alguém, não estou aqui na igreja não, qualquer que seja a igreja, você levou a pessoa. E isso tem, porque você viu que foi bom para você. Eu, por exemplo, vi que foi bom para mim. O que Deus fez comigo me transformou, me mudou, me libertou. Então eu vi que foi bom para mim. Se é bom para mim, vai ser para outros também. Lembra do Pedro na porta formosa do templo? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Quer dizer, o Pedro tinha. Quando nós temos esse encontro com Cristo, nos aproximamos, nos tornamos discípulos verdadeiramente, nós levamos as pessoas a Cristo. Às vezes você diz assim, quando a pessoa não quer vir, vamos para Marcos ainda, capítulo 5, Marcos 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Se a pessoa não pode vir ou não quer vir, você leva ela como? Na oração. Deus, é meu filho, está morrendo no álcool, está morrendo nas drogas, e é verdade, o salário do pecado é a morte. Deus, é meu marido, é minha esposa. Mas você apresenta aquela pessoa. O bom que você leve. Quando a pessoa não quer, você apresenta ela a Cristo. Você apresenta ela ao Senhor nas suas orações. Você leva ela com você na oração. Deus, é meu filho que está morrendo, é minha filha, é uma pessoa. E às vezes não é nem uma pessoa de perto, uma pessoa da família. Vamos voltar para o Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8.
versículo 5. Diz: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, sempre explicando para quem está começando, um centurião era capitão romano, capitão de 100 soldados, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Agora não era um parente, não era um filho, não era o pai, não era o irmão, era um criado. Às vezes é isso, é uma pessoa que trabalha com você, você vê que ela é atormentada, você chama para vir à igreja, ela não vem, ela não vai com você, o que você faz? Apresenta a Cristo. Deus, ele está atormentado, Deus, ele está agitado, é um bom trabalhador, mas bebe, sempre de vez em quando falta porque está bêbado, e você sabe que é um profissional de mão cheia, não tem isso? Às vezes, você começa a apresentar ele a Cristo. Por quê? Porque você viu que se aproximar do Senhor foi bom. Se foi bom vai ser bom para o outro. Então você faz de tudo. Você começa a ver pessoas. Nós temos que ficar mais atentos. Deus, é aquele vizinho que eu sempre cruzo com ele. Eu vejo que ele está assim, assim. Eu contei, uma vez eu encontrei um homem e depois eu presenciei até e tudo, ele tirando a própria vida. É no prédio onde eu moro, quer dizer, no local onde eu moro. Eu vi ele de longe, talvez me faltou ousadia. Eu estava de um lado, ele estava lá do outro lado, mas de longe, eu estava caminhando, fazendo caminhada, eu olhei e falei assim: aquele moço tem depressão, o jeito de andar, né? Quer dizer, temos que chegar. Depois o que me aliviou foi que um amigo que é cristão, de uma outra denominação, eu fui conversar com ele falou assim: não, eu falei, quantas vezes eu ofereci oração e dizia: você é do lado de lá, eu do lado de cá. E um outro é pastor também, disse que chegou. Disse: então, já me aliviou um pouco mais. Nós temos que ser mais ousados. Quer dizer, de apresentar Cristo às pessoas e trazer as pessoas. Pelo menos orar a Deus, aquela pessoa, notei que ela está perturbada. Esse SOS da fé, vocês têm acompanhado o SOS? Cada caso bonito. Um moço contou ontem, Elias é o nome dele. O Elias, o vizinho, o sobrinho do vizinho, que ele não deve nem conhecer, o sobrinho do vizinho estava desenganado com Covid. E até uma pastora da igreja, onde a família perguntou, disse: não tem nada a fazer, cara, orar aí que não tem mais nada, nem adianta orar mais sobre esse caso, que ele tinha já aceitado a morte do rapaz. E o Elias disse: não, começou a se colocar diante de Deus, apresentando a vida do sobrinho do vizinho. E o que aconteceu? O menino foi recuperando, teve alta, já está em casa curado. Quer dizer, não estou dizendo que foi só a oração dele, mas a oração dele valeu. Nós temos que fazer isso. Apresentar, ver aquela pessoa que você cruza, que bebe: Jesus, aquele meu vizinho está sempre bebendo, aquilo. Você faz isso por quê? Porque você se aproximou dele e você viu que é bom, e você então se interessa também pelos outros. Agora tem mais um pouquinho que eu quero levar à frente essa palavra aqui. Nunca leva uma pessoa diante de Jesus para condená-la. Como assim? João capítulo 8. João capítulo 8. Mas alguém leva. Você vai ver. E talvez nós estamos entrando nesse erro, hein? João, depois um pouco, você está em Mateus, Marcos, Lucas, João. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E, na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse do que ir acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? E ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Mas no dia de hoje isso acontece? Acontece. Não quando você surpreende, você fica sabendo de uma coisa e você leva a pessoa, por exemplo, quando faz contra você.
É que você não se aproximou. Se você se aproximar, você vai aprender a orar por uma pessoa que te feriu. Vamos falar numa linguagem assim de cotidiano. Uma mulher que destruiu o casamento. A mulher ofendida, então, entenda, vai orar e fala: é uma cristã, Jesus, essa filha do diabo, ela destruiu meu casamento, pesa a mão sobre ela. Não. Jesus, tenha misericórdia dessa mulher. Ela foi usada pelo diabo para destruir meu casamento, só tenha misericórdia dela. É diferente. Nunca leve uma pessoa a Jesus para condená-la, porque quem se aproxima, lá em Mateus 5, que você for lendo o capítulo 5 todo, você chega no versículo 44, lembra? O que diz? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Ora, mas a pessoa não ora. Mas por quê? Porque não se aproxima. Aí você vê cristão cheio de ira, cristão cheio de ódio às vezes contra um grupo de uma ideologia. Não, a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo, irmão. Quando a pessoa está longe, aí ela fica com essas brigas dos homens, quer dizer, porque não conhece Jesus. Deus é amor, Deus não está condenando ninguém, não. Não adianta você orar para Deus condenar, que Ele não vai condenar. Eles levaram para que Jesus entenda bem, tem um motivo. Jesus com sabedoria, tá bom, quem não tiver pecado, porque todos nós temos. Aí nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, mas não conseguimos perdoar, e Jesus disse: é perdoando que se é perdoado. Lembra da oração do Pai Nosso, não é? Aquele modelo de oração: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não conseguimos. Então a pessoa longe faz isso, e ficar longe não é bom. Mas antes de entrar nessa palavra, deixa eu ir a Atos dos Apóstolos, para continuar esse entendimento, que quando você se aproxima de Jesus, você sabe que Ele é bom, conhece que Ele é bom, aprende que Ele é bom, então você quer levar alguém fisicamente, leva na oração, como você acabou de ver agora, seja parente, seja pessoa distante, você quer levar, você quer apresentar a pessoa a Cristo, você quer que ela conheça a Cristo como você conheceu, e nunca você leva uma pessoa para ser condenado, porque Jesus não vai condenar. E quando você não consegue isso, veja só agora Atos 8:5, é que eu disse: não me atire pedra, mas veja se você está nesses grupos. Diz assim, 8:5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Já que a pessoa não vem, você leva a Cristo para ela. O bom é que você leve a pessoa a Cristo, fisicamente. E não consegue, leva ela na oração. Leva: Deus é meu marido, eu quero que ele seja a minha esposa. Deus é a família do meu marido, a família da minha esposa. Deus é o meu vizinho. É como uma senhora no SOS da Fé falou: é o amigo do meu filho, que ela não sabe nem quem é o nome dele, mas está sabendo que o amigo do filho está internado, então ela ora. A pessoa que faz isso, ela sabe que Jesus é bom, que Jesus cura e tudo. E se não consegue, você consegue levar Cristo às pessoas. Pastor, mas as pessoas quase não param para ouvir. Diz aqui: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque não era uma fé morta. A fé sem obras está morta, mas não era uma fé morta, entenda. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Meu irmão, muitos que os tinham, nem todos têm, não vamos generalizar, colocar a mão na cabeça de todo mundo e todo mundo sai capeta, sai capeta, sai capeta. Não, tem que ver, Deus mostra. Você perceber que tem alguma coisa errada, você expulsa e manda embora, em nome de Jesus. Versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade. Vamos levar Cristo. Então tudo isso que nós vimos, que a pessoa leva alguém a Cristo, seja em oração, seja fisicamente, leva a família na oração, fisicamente, como for. E me falta tempo para falar tudo aqui, de um oficial que levou o filho que estava morrendo diante de Jesus, o outro conseguiu levar o filho fisicamente. O filho era lunático, lembra dessa passagem bíblica de Marcos, capítulo 9, versículo 14? Ele conseguiu, a vez não consegue. Quando não consegue, leve na oração. É pessoa que conhece Jesus, sabe que Ele é bom. Agora, se você fica distante, olha o perigo. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Se você ler, tem um livro do missionário R.R. Soares, o título é esse: Arrepender-se para não cair. É um livreto
fácil de ler, arrepender-se para não cair. E ele mostra ali, mostra até para vocês ali, mostra aí também para eles, aquele livreto ali, é fácil. É um livreto bem rápido para você ler. Então, deixa eu explicar para você. Ele mostra ali a trajetória da queda de Pedro. No capítulo 22, mesmo, do versículo 31 ao 34, ele não ouve o Senhor. Do 39 ao 46, o Pedro não ora. No versículo 50, o Pedro age por conta própria quando ele corta a orelha do homem, lembra que ele fez isso? Então mostrou que o Pedro já estava longe. Quando você está longe, quando para de orar, quando para de ler a palavra, de ouvir o Senhor e passa a agir por conta própria. Você está na igreja, está no púlpito da igreja, mas está longe. Como é que é o sinal? Aí vem o versículo a seguir. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, e estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. O fogo do pecado atrai quando você está longe. Quando você está perto, não. A Bíblia conta a história de um homem chamado Acã, era um soldado de Israel. Quando esse homem entrou lá em Jericó, ele tinha uma ordem expressa, dada a todos os soldados, todos os homens de Israel, que eles não deveriam tirar nada, que tudo estava condenado. Mas esse homem Acã, ele fala para Josué, ele vai colocar ali, eu leio com vocês, Josué 7:20, por favor. E respondeu Acã e disse a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Há uma tradução na linguagem de hoje que é assim, quer ver? Você já colocou lá. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia. Às vezes tem uma coisa que é bela, mas é proibida, tá? Você pode ver uma mulher bela, ô meu irmãozinho, mas é proibida. Ou um homem para a senhora belo, mas é proibido. Você lembra do que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 5, versículo 28, ele coloca, eu leio com vocês, 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, ou a mulher num homem, né? Já em seu coração cometeu adultério com ela. Mas por quê? Porque está longe. Se você está perto do Senhor, andando com Ele, você dá até risada, irmão. O diabo está batendo em ponta errada, eu sou morto para o pecado. Andar com Jesus é andar com a palavra, você está sempre junto da palavra, junto com Ele, quer dizer, se aproxima dEle, da palavra, e lê, aprende com Ele, aí você dá até risada. Mas se você fica nervoso, está amarrado, Jesus tem poder, está longe ainda. Quando você está perto, você reage com maior tranquilidade diante dos ataques do inferno, quer dizer, nada rouba a sua paz, nada tira a sua paz. Ele perdeu, Pedro aqui, ele foi atraído, entenda, pelo fogo do pecado. O que falar de Demas? Demas foi um colega de Paulo, um evangelista, mas é 2 Timóteo 4,10, por favor. Diz assim, 2 Timóteo 4,10, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Isso aqui eu estudei recentemente, esse versículo. O presente século oferece muita coisa, o presente agora. A diversão é como nunca, pessoal, tem muito mesmo. Você vê que em televisão são 300 canais. Na minha época de garoto, televisão tinha poucos canais. Aliás, poucas pessoas tinham televisão. Vou fazer 62, poucas pessoas tinham televisão. Quando eu morava numa vila, e meu pai começou a consertar a televisão, então nós fomos ter televisão em casa. E era uma vila que nós morávamos, e a janela ficava aberta, e os vizinhos ficavam. Tinha uns eventos que eram tradicionais, festival de música, 66, 67, né? Quando em 66, 67, ganhou o Jair Rodrigues, né? Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Todo mundo parava, concurso de Miss Universo, todo mundo parava para assistir aquilo ali, era coisa. Tinha aquelas datas, aqueles eventos, que também tinha pouca coisa na televisão. Não tinha, hoje não, você vê, o pessoal não liga nem televisão hoje, está na internet, está tudo lá, você assiste a hora que você quer o filme, você quer lá, vamos ver. Esqueceram de Mim, no Natal todo mundo gosta de assistir, né? 1, 2, 3. Estão vendo, só eu que assisti Esquecer de Mim. Quem nunca assistiu Esquecer de Mim? Nunca. Rapaz, não tem uma. Uma ali, ó. 2, 3, que nunca assistiu Esquecer de Mim. Um dos 3. 4, já vi aí 4. 5, 6, 7,
7, tá, então não tem nem menos, tem aqui menos de 5%. Você vê. Mas o que eu quero dizer, hoje tem a hora que você quiser ver, está lá, porque o presente século oferece. Agora, o presente século pode afastar você de Deus. Ué, mas é errado assistir um filme? É errado? Não é errado, é você se afastar. E você já não lê mais a Bíblia. Aquilo acaba tirando seu tempo. Acaba tirando seu tempo com Deus, acaba tirando o tempo da família, não é verdade? Acaba tirando o seu tempo de trabalho, tempo de estudo. Fica lá. O Jó, você tem que dar certo. A criança, se você deixar... Você quer sossegar uma criança de 2 anos? Dá um celular na mão dele. Ele não chora mais. Quem tem criança de 2, 3 anos aí sabe disso, né? Deixa lá. Ele com 1 aninho. A filha do pastor Rio tem 1 aninho. Estava ela assim, já com o dedinho, 1 aninho. Eu falei, rapaz, mas o que é isso? 1 ano. Já toca assim, ela fica olhando e já faz assim, ó, com 1 aninho. Eles vão vendo. Pararam. Aí o papai e a mamãe, cabe ao papai e a mamãe disciplinar, né? Coisa, mas se deixar quem tem aí. Então, com 5, com 6, com 7, com 10, então, se deixar, né? Não sai do celular, né? Fica quietinho o dia todo, mas acaba não estudando, não vendo aquilo, acaba, né? Então, o que eu estou dando é o presente século, que oferece, e quando isso são coisas normais, e quando não, o pecado. As pessoas vão se afastando. Pedro se afastou. Quando viu Pedro, aquele que andava tão perto de Jesus, andava perto, estava longe dele, no meio dos pecadores que zombavam de Jesus, que escarneciam de Jesus, que tiravam, vamos dizer assim, onda com Jesus. E diz aí o versículo assim: e como certa criada vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, esse também estava com ele, porém ele negou, dizendo, mulher, não conheço. Olha que ápice de derrota, hein? Como é que ele não conhece Jesus? Mas é o caso, a pessoa começa a negar a palavra de Deus, começa a negar, mas um pouco depois, vendo o outro, diz, tu também és dele. Mas disse, homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmado, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Deve ser do sotaque, né? Você vê, às vezes, a pessoa é do sul, é do nordeste, não sei o quê. Por exemplo, eu estou 32 anos aqui, mais de 32 anos. Mas de quando alguém pensa carioca, porque eu ainda tenho um puxo S, né? 2. Né? E olha que eu não sou tanto, não sou igual daquele que fala porta, né? Jesus, né? Não chego a falar tanto, mas ainda falo, o pessoal nota, por mais que eu tenha 32 anos aqui, convivendo todos, meus filhos tudo criado aqui, meus filhos não têm, porque todos foram criados aqui, mas acaba pegando. Então o Pedro deve ter falado, e o cristão, eu já dei um estudo, que o Pedro foi traído pelo sotaque, e o cristão também. Como? Ele está no meio, daqui a pouco alguém fala uma coisa bonita, ele fala, aleluia, você é crente? Não. Alguém fala uma coisa feia, você está amarrado. O que você falou? O que é isso, está amarrado? Ou então você ainda fala pior ainda, está amarrado, Satanás. Ih, é crente, ó. Aí você disse, não sou. Não sou porque o lugar que você está, crente não deveria de estar. Entenda bem, você vai ficar sem graça. O Pedro ficou sem graça. Você está aqui, mas você é um deles. Não, eu não sou deles. Como não é? Olha como é que você fala. Quer dizer, e a pessoa, mas por quê? Porque ficou longe. Não podemos ficar longe de maneira alguma. Porque longe você pode ser até curado. A Bíblia fala de 10 homens leprosos. Não precisa ler, fica como lição de casa. Lucas 17, versículo 11 em diante. Eles pararam de longe e levantaram a voz. Ô Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus disse, se apresentem aos sacerdotes. E eles foram pela fé, irmão, porque eles puderam, cura-nos primeiro, porque a lei ensinava, e eles respeitaram, ficaram de longe, tudo, entenda bem. E eles foram pela fé, e eles podem dizer, primeiro cura, nós andaram pela fé e foram os 10 curados, mas um voltou e se prostrou aos pés dele. Jesus disse, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve que ninguém voltasse para dar glória a Deus, senão estrangeiro, que era samaritano. E Jesus disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Longe, você é até curado, mas para ser salvo, tem que estar aos pés dele, né? Tem que se prostrar aos pés dele, tem que se envolver, tem que adorá-lo, tem que ter comunhão com ele. Você é até curado. Eu já recebi muita bênção. É verdade. Os 10 foram curados. Muita gente acha que só aquele homem que ficou com a cura. Não, os 10 foram curados. Os 10 foram curados. Mas você pode até tocar em Jesus. Naquela passagem do Jairo, aparece uma mulher que durante 12 anos sofreu com uma hemorragia. Ela perdeu tudo que ela tinha, gastou.
Alguém podia falar, ela tinha uma hemorragia, olha, se a senhora fosse ali em Tiro, em Sidom, tem um médico, ela ia pagar a consulta, não dá. Em Cafarnaum ela ia, não tinha jeito, gastou tudo, até que ela ouviu falar de Jesus. Alguém disse, você não ouviu falar de Jesus? É um pregador que as pessoas estão sendo curadas, até quando tocam nas suas vestes, nasceu nela. Ou se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sarada. Aí ela tinha um empecilho, uma pessoa com hemorragia não podia andar no meio dos outros, por causa do cerimonial da lei, que dizia que ela era imunda, mas ela foi. Como foi ali, papai tocou, quando sentou, ela sentiu a cura. Jesus provocou, Jesus tinha algo mais para ela. Mas quem me tocou? Senhor, se toda a gente se tocar, o senhor pergunta. Não, eu senti sair de mim virtude. Meu irmãozinho, foi profundo. Aquela mulher não aguentando mais, Senhor, fui eu. Você prostrou e contou toda a verdade. 12 anos eu sofri com essa hemorragia, eu gastei, eu não tinha mais o que fazer. Senhor, fui perdendo tudo. Mas quando eu ouvi falar de ti, nasceu uma coisa, uma certeza, uma convicção, que se eu tocasse nas suas vestes, eu ficaria curada. Senhor, eu toquei, na hora eu senti a minha cura. Jesus disse, grande a tua fé, vai, a tua fé te salvou. Jesus tinha salvação para ela, entenda? Então você pode até tocar e ser até curado, mas se você quer realmente, você tem que reconhecê-lo, se prostrar aos pés dele. Vamos voltar onde nós começamos? Quem lembra? Salmo 73, versículo 28. E ele diz então, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no seu Deus. Se você se aproximar dele, mas você vai ter confiança. Como é que tem confiança? Quem confia no Senhor será como um monte que não se abala. Você não se abala, irmão. Aparece um tumor no seu corpo, Jesus nem sei o que é, mas o nome do Senhor está amaldiçoado. Você está andando com ele, você não perde a paz. Você foi diagnosticado com HIV, você Jesus, mas esse HIV está amaldiçoado, o Senhor vai operar. E aí você mostra uma confiança tremenda nele. Alguém diz, rapaz, eu fosse você, rapaz, o caso é sério mesmo. Mas você está tão assim porque eu confio no Deus que é o seu, o Deus que eu busquei, o Deus que eu ando com ele. É isso. Olha o que diz, pus a minha confiança. A confiança vai crescer, a confiança, eu falo, repito, anos e anos, a comunhão traz confiança. E mais, para anunciar todas as tuas obras. Você vai anunciar, não fica só para você não. Você vai anunciar, você vai a Samaria. Já que o samaritano não vai a Jerusalém, você vai até ele. Já que a pessoa não vem à igreja, você vai e fala. Não como um pregador ou um fanático que importuna as pessoas. Não, com sabedoria você vai, com um sorriso, você vai ganhar as pessoas para Jesus. Essa é a mensagem de hoje. É bom, meu irmãozinho, se aproximar domingo, vem para a igreja, traga a sua Bíblia, vem louvar a Deus, vem adorar, vem fazer parte desse povo que é chamado barulhento, mas que vai morar no céu, irmão. E não, seja de fé, vai, se envolva com Cristo mesmo. Com o tempo você vai ter, cada dia você vai ganhando mais prazer, vai ganhando a alegria de ser do Senhor. Você vai ter a alegria de falar com Ele, a alegria de orar, a alegria de buscar, a alegria de cantar, você vai ter isso.